A paz do Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida hoje, domingo, dia 7 de agosto. A bênção do Pai das luzes, que enriquece, não acrescenta nenhum tipo de dor, venha penetrar o nosso coração nesse momento, trazendo a saúde do corpo, da alma e do espírito. Deixa o Espírito Santo agora te guiar, o Espírito Santo nesse domingo te dar a paz, te dar o refrigério, te dá a força necessária para você iniciar a próxima semana, que você inicie a semana na bênção de Jesus, na presença de Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo transforma, que tudo pode, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Hoje, domingo, meditando a palavra de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta, o livro de Romanos, Romanos capítulo 8, Romanos 8, do verso 1 ao verso 13, Romanos 8, do 1 ao 13, a palavra de Deus para hoje. Portanto, agora já não há nenhuma condenação alguma para os que estão em Jesus Cristo, pois a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. E o fato que era impossível para a lei, enfraquecida por causa da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei fosse cumprida em nós, que em nossa vida não obedecemos aos caprichos da carne, mas ao do Espírito. De fato, os que seguem os desejos da carne gostam do que é carnal. Os que seguem o desejo do Espírito gostam do que é espiritual. Os desejos da carne levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam à vida e paz. Pois os desejos da carne são revolta contra Deus. Ela não se submete à lei de Deus, nem o poderia. Os que vivem dominados pela carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis dominados pela carne, mas guiados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem não possui o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se em vós está o Cristo, vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito da vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou o Cristo dos mortos, também dará vida a vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida não para com a carne, de forma que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se vós, pelo Espírito, fizerdes morrer a obra da carne, vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Romanos 8, do verso 1 ao 13, a vida nova no Espírito Santo. Quando nós possuímos o Espírito Santo, então tudo passa a ser diferente. Nós não podemos viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Não dá. A Bíblia diz: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que do Espírito para as coisas do Espírito. Portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. É necessário romper com a carne, romper com o pecado. O pecado separa o homem de Deus, mas a graça, o Espírito Santo nos conduz na nossa vida, nos convencendo, nos dando a força para resistir ao pecado. Por isso, aqui o apóstolo Paulo, nessa carta de Romanos, ao livro de Romanos, ao povo de Roma, ele enfatiza, ele deixa claro que somente no Espírito você pode viver uma vida nova. Você tem que romper com as coisas desse mundo, romper com as coisas mundanas, com as coisas que vão levar à morte, porque o pecado leva à morte. Ao passo que, quando você vive no Espírito Santo, você leva a vida e a paz. Aquele que vive na carne tem a morte no seu corpo físico e espiritual, porque ele não herdará a salvação. Além de tudo, a sua vida será totalmente destruída. Por isso, é preciso romper e nascer de novo. Nascer e ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Por isso ele diz: os que vivem aqui, se viver segundo o Espírito, então morrereis à obra da carne. Aquele que vive no Espírito, ele mata a obra da carne. Não tem como ele viver no Espírito Santo, viver com Jesus e viver ao mesmo tempo nas coisas erradas, nas coisas que não agradam a Deus. Isso não pode. Isso não é realmente aceitável diante da graça do Senhor.
necessário nascermos de novo, como Jesus disse. Então, que nós possamos viver uma vida nova, uma vida liberta do pecado, liberta das coisas erradas desse mundo, das tentações, daquilo que nos tenta a levar ao mal. Porque somente quando nós aceitamos Jesus Cristo de verdade no nosso coração, como diz aqui o apóstolo Paulo, se realmente o Espírito Santo habita em vós, então as obras da carne morrerão. Senão, você não nasceu de novo ainda. Você está vivendo uma vida errada. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna, em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala, no livro de Romanos também. Então, é necessário que nós hoje entregamos a nossa vida para Jesus. Colocando hoje, nesse domingo, começando já uma nova semana, a segunda semana do mês de agosto, que inicia a partir de hoje, que nós colocamos a nossa vida na presença total de Jesus. 100% em Jesus Cristo, focando a nossa vida somente no poder de Deus, somente no alto, somente na graça, para que nós possamos hoje e para sempre resistir todas as tentações, tudo aquilo que o pecado nos oferece, que o mundo nos oferece, para que nós possamos hoje agradar a Deus de todo o nosso coração. Meditando essa passagem, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças de Jesus. Louvado seja o teu nome. Por isso, não se deixe de inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva-se para te receber as notificações. Toda vez que um vídeo for postado no YouTube, você vai receber na mesma hora a notificação. E não deixe de dar seu like, seu curtir, como é bom sempre enfatizar isso no YouTube, para que você também possa compartilhar e levar a palavra de Deus para mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Fique na paz.